fortalecer o coração e não permitir que o desânimo sobrevenha. Permanecer no campo das obrigações próprias e trabalhar, confiar e esperar. Vamos à nossa prece com o nosso companheiro de seu, por favor. Bondoso Jesus, amigo querido, aos amigos espirituais, trabalhadores da Casa de Batuíra, mais uma vez, nesse momento, nos reunimos em Teu nome, Senhor, para ouvir as palavras que serão aqui trazidas pelo nosso irmão, trazendo-nos para nós esclarecimentos, serenidade, paz, conhecimento, para que dessa forma possamos estar sempre envolvidos com as Tuas bênçãos de luz e de paz. Que o Senhor, Mestre da Luz, se faça sempre presente em nossas vidas, nos abençoando, nos amparando, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Disseu, por favor, o Orson com a palavra. Hélio? Sim, estou ouvindo. Hélio? Sim, Orson. Orson, abre o seu som, Orson. Orson, abre o som, por favor. Verdade. Pronto. Isso, ótimo. Agora foi. Obrigado. Boa noite, meus amigos da Casa de Batuíra, da querida São Gonçalo, e a nossa saudação a todos os companheiros queridos com quem mantemos esses laços de afeto há tanto tempo. Já estive aí mais de uma vez, meu coração vibra de alegria, de gratidão. Nós, através da Casa de Batuíra, pudemos conhecer muitas outras casas, muitos outros companheiros, fizemos muitos laços com o Rio de Janeiro, de forma que o nosso coração vibra aqui de gratidão e de alegria, naturalmente, pela oportunidade valiosa desta noite. Eu quero, pois, saudá-los com o meu abraço. Eu falo de Matão. Matão é a cidade onde laborou Caio Barchutel, chamado o bandeirante do Espiritismo. Aqui ele estabeleceu o seu legado, vindo do Rio de Janeiro. Então, essa conexão, ela se apresenta de forma muito especial ao meu coração, nesta noite, como Hélio disse na sua abertura, nas suas palavras iniciais, nesta noite histórica para a pátria amada da França, onde nasceu Hippolyte Léon Denis Rivail, onde nasceu Leon Denis, onde nós tivemos a eclosão, o advento da doutrina espírita com a publicação do Livro dos Espíritos. E hoje alcança-se 231 anos da Revolução Francesa. A Revolução Francesa que ocorreu no dia 14 de julho de 1789. A Revolução Francesa foi uma intensa agitação política e social naquele século, exatamente no ano de 1789, o que resultou, havia um descontentamento geral com a política reinante, com o andamento social das circunstâncias, e a Revolução Francesa, ela resultou na abolição da monarquia, da aristocracia, da interferência da igreja, para buscar um movimento de democracia, uma representação democrática. Isso trouxe uma mudança social radical, baseada no nacionalismo, na democracia, com os princípios do iluminismo. O iluminismo, como se sabe, foi também um movimento importante, muito importante na história do planeta, e principalmente tendo ocorrido através do movimento intelectual e filosófico de grandes pensadores da época, cujos princípios exaltavam a liberdade, o progresso, a tolerância, exaltavam a fraternidade e a separação do domínio da igreja sobre o Estado. E o lema foi liberdade, igualdade e fraternidade. Este lema que Allan Kardec usou como título de um dos capítulos de Obras Póstumas, como também citado pelo Hélio aí.
E realmente nesta data de 14 de julho, hoje é feriado nacional na França, aconteceu a tomada de Bastilha, né? Ou a queda de Bastilha. A Bastilha era uma fortaleza medieval utilizada como prisão. E embora na época, naquela data, houvesse poucos presos acolhidos naquela prisão medieval, naquela fortaleza, a sua queda é tida como um dos símbolos da Revolução Francesa. Então, hoje é um feriado francês, nacional da França, que resultou também, naquela ocasião, esse movimento da Revolução Francesa, na ascensão do Napoleão Bonaparte, que é outra figura importante na história francesa, foi imperador do país por 2 vezes, e também a sua ação resultou naqueles fatos históricos lamentáveis que a história registrou. Mas, enfim, é a história da vida humana, da luta humana, de todas essas providências e busca incessante pelo progresso, busca incessante de condições que tragam ao ser humano os caminhos para viver em paz e construir harmonia dentro de nós. Então, Kardec, em Obras Póstumas, esse texto deixou escrito. Obras Póstumas, como se sabe, foi publicado depois da sua desencarnação, e entre os capítulos de Obras Póstumas está esse que tem o título Liberdade, Igualdade, Fraternidade. É muito interessante pensar nisso, porque se buscarmos o Livro dos Espíritos, veremos lá que a lei de liberdade, a lei de igualdade, essas duas virtudes, essas duas conquistas da criatura humana, estão contempladas como leis divinas, a lei de igualdade e a lei da liberdade. Os 2 capítulos, as 2 leis, contemplam lá em O Livro dos Espíritos uma série de perguntas com considerações valiosas que exaltam esse desejo, essa ânsia humana da igualdade, mas também a ânsia humana da liberdade, para agir, para trabalhar, para promover o progresso, para agir. E a fraternidade, naturalmente, se encontra na lei de amor, que é a essência da lei divina. O amor resume tudo, como encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vejam, são 3 grandes palavras que trazem embutidas no seu contexto, na sua essência, grandes ensinamentos dessa ânsia humana de viver melhor, desta ânsia humana e espiritual, naturalmente, que nos indica caminhos de felicidade e de harmonia. E Kardec foi muito feliz nesse capítulo específico, deixando lá o Livro dos Espíritos com as leis características, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de justiça, amor e caridade, que resume essas 3 palavras, essas 3 virtudes, essas 3 conquistas ainda em andamento, digamos, de passagem, né? Porque ainda estamos um tanto imaturos no que tange à conquista da liberdade, ao uso correto da liberdade, ao respeito à igualdade e à plena vivência da fraternidade. Mesmo assim, essas 3 leis, a lei de amor, a lei de igualdade, a lei de liberdade, estão aqui nas nossas lidas diárias, convocando-nos a uma postura melhor. E Allan Kardec vai usar esse lema, liberdade, igualdade e fraternidade, é um lema que caracterizou a Revolução Francesa, que foi aquele movimento cultural, aquele movimento, aquela agitação política, social, buscando libertar-se de dogmas, buscando liberdade e igualdade de direitos, a busca de condições melhores para a vida social. E Allan Kardec, com a sua lucidez, com a sua categoria, com a sua competência textual de raciocinar com profundidade, vai nos trazer esse valioso capítulo que está em Obras Póstumas. Então, a data hoje nos parece muito propícia. Quando recebemos o convite do Hélio para a palestra da noite com esse tema, vibramos de alegria, porque nos sugere realmente relembrar fatos históricos das lutas humanas que levam a esta constante busca de melhores condições de vida, em todos os sentidos. Só que essas melhores condições de vida devem ser absolutamente repartidas para que todos desfrutem da mesma felicidade. Mas como estamos manchados ainda carregamos em nós uma forte dose de orgulho e de egoísmo, que são 2 imperfeições humanas ainda dentro de nós,
é sempre importante voltar no estudo do assunto, porque o estudo do assunto nos ajuda a superar essas imperfeições, essas mazelas, e, ao mesmo tempo, trabalhar pela conquista de virtudes que nos permitam alcançar um estado pleno de liberdade consciente, de igualdade que respeita e de fraternidade que estende as mãos. Eu vou ler o primeiro parágrafo, as primeiras linhas do capítulo, porque elas abrem um precedente enorme ao nosso coração. Escreveu o codificador: liberdade, igualdade, fraternidade. Estas três palavras são, por si sós, o programa de toda uma ordem social. Veja que interessante a afirmativa primeira, compacta, direta, objetiva, lúcida de Kardec. Ela contempla o programa de toda uma ordem social que realizaria o progresso mais absoluto da humanidade. Se os princípios que representam pudessem receber sua inteira aplicação. Quando nós pegamos as três palavras, que condensam por si só um programa completo de vivência na harmonia, no bem-estar, no respeito, na liberdade consciente, nós podemos trazer isso para os nossos dias, inclusive. Embora isso seja lá do século XVIII, nós já estamos no século XXI, 300 anos praticamente, quase se passaram. No entanto, nós, se trouxermos esses princípios, a essência de seus fundamentos para os nossos dias, nós vamos perceber o quanto ainda temos falta de conquistar essas virtudes e esses estados. E Kardec vai dizer dos obstáculos que no estado atual da sociedade, ele escreveu isso antes da sua desencarnação, ocorrida em 1869, no século seguinte da Revolução Francesa. Estamos quase a 200 anos da desencarnação de Allan Kardec, e nós vemos que esse estado de coisas ainda contrários a uma liberdade consciente, a uma igualdade respeitada, a uma fraternidade praticada, nós vemos que é preciso procurar o remédio. E Allan Kardec, com a sua sabedoria, vai dizer, vai começar a analisar a palavra fraternidade. Ele começa pela fraternidade, porque considera a fraternidade a base sólida, inquebrantável das outras duas. É através da prática da fraternidade, da vivência plena da fraternidade, que nós alcançaremos uma liberdade consciente, que nós alcançaremos a igualdade que respeita. E ele vai dizer no segundo parágrafo do capítulo, a fraternidade, na rigorosa acepção da palavra, resume todos os deveres dos homens relativamente uns aos outros. Vejam, como ainda estamos distantes disso. Estamos lutando para alcançar isso, mas ainda distantes, porque ainda guardados pelo egoísmo. Porque a fraternidade, em síntese, seria agir para com os outros como gostaríamos que agissem conosco. Uma das máximas, ou a máxima do Evangelho, agir para com os outros como quereríamos que agissem conosco. Aí está a essência da fraternidade. É colocar-se no lugar do outro, perceber a dificuldade do outro, estender as mãos para que o outro se recupere, atenue os seus dramas, as suas dificuldades. Mas há um detalhe em tudo isso. Por outro lado, apesar desta afirmativa, apesar dessa consciência que a fraternidade tenta provocar e despertar no ser humano, surge o egoísmo. O egoísmo é contrário à fraternidade, é o oposto da fraternidade, porque o egoísmo vai afirmar cada um por si. O egoísmo pensa em si, não pensa no próximo. Então ele se torna, de primeira mão, obstáculo a uma liberdade plena. Ele se torna obstáculo natural à igualdade, porque realmente o egoísmo ainda é dominante na sociedade. E o que é que o egoísmo faz? Se fizéssemos uma pesquisa entre nós e tentássemos levantar os resultados do egoísmo, o egoísmo nos torna omissos, indiferentes, nos leva até a subestimar, a desvalorizar, a desprezar o esforço alheio, a existência do outro, a importância da outra criatura. Então, como diz o nosso Kardec, né? A fraternidade está em primeira linha, é a base. Sem ela não existe igualdade nem liberdade sérias. A igualdade, afirma o codificador com sabedoria,
decorre da fraternidade. E a liberdade é a consequência das duas outras. Ela vem ao contrário. Tem liberdade, igualdade e fraternidade, mas a fraternidade é a base que constrói a igualdade, porque a fraternidade desperta o interesse e o apoio às criaturas em dificuldade e cria a igualdade, porque a fraternidade vai conviver com a dificuldade, vai tomar providências para aliviar os apuros do outro, a estender as mãos, a facilitar a vida, atenuar as dificuldades, diminuir a dor, e por isso estimula a igualdade. Que vai agir com a liberdade consciente porque entende a dificuldade do outro. É consequência, as outras duas são consequência da primeira, que é a fraternidade, embora esteja em último lugar na ordem das palavras. Agora, seria interessante perguntar, como também perguntou a Kardec, qual é o inimigo da igualdade? Ora, o inimigo da igualdade é o orgulho, né? O orgulho nos faz achar que somos mais importantes que os outros. O orgulho nos dá um certo ar de superioridade, faz com que a gente assuma áreas de importância na autovalorização pessoal. O orgulho faz com que a gente despreze o outro, não considere a iniciativa alheia. O orgulho faz com que a gente seja seduzido pelo desejo de desvalorizar a outra pessoa e, portanto, nos mantermos como numa posição de superioridade. Isso é o orgulho. O orgulho é uma das pragas da sociedade ao lado do egoísmo, sem dúvida nenhuma, porque enquanto afirma o codificador, as palavras dele são tão precisas, são tão importantes, são tão magníficas que não dá nem para substituir. Não dá para a gente querer falar até com as nossas próprias palavras, porque a precisão de Kardec na análise desse tema é cirúrgica. Ele vai dizer, enquanto não for destruído o orgulho, ele oporá uma barreira à verdadeira igualdade, porque o orgulho quer derrubar a igualdade, o orgulho quer dominar, o orgulho quer se achar o mais importante, o orgulho quer os primeiros lugares, o orgulho acha que a sua opinião, o seu ponto de vista é o correto, é o único, é o melhor. Então, ele nem considera a opinião alheia. Ele pode até disfarçar, dizer, mas o orgulho sempre está presente no sentido de desvalorizar a iniciativa, a participação, o esforço alheio. E continua o nosso codificador com muita propriedade. A liberdade é filha da fraternidade e da igualdade. Falamos da liberdade legal, não da liberdade natural. É muito importante observar esse detalhe aqui, em que ele faz uma classificação entre liberdade legal e liberdade natural. Por quê? A liberdade natural é uma liberdade que já nascemos com ela, todos nós temos a liberdade própria de viver. Mas é que somos desrespeitados pelo egoísmo, pelo orgulho. Agora, a liberdade legal é a liberdade a ser conquistada pela legislação social, pelas conquistas sociais que façam com que esta liberdade, através das leis, através do comportamento muito mais que as leis, atinjam toda a sociedade em seu todo, valorizando as criaturas, as oportunidades, as iniciativas que realmente façam valer esses direitos que a sociedade deve conquistar legalmente, porque naturalmente já está conosco. Mas é que esses direitos muitas vezes são violados por força do egoísmo que ainda predomina na sociedade humana. Então, animados os homens de um sentimento de benevolência recíproca, praticarão entre si a justiça, não procurando nunca se fazerem mal e não terão, consequentemente, nada a temer uns dos outros. Essa sociedade de temor que nós vivemos, de agressividade, que se expõe, que se mostra ousada, presente, ela é fruto do egoísmo e do orgulho. Ela é fruto desse desrespeito à fraternidade, que, por sinal, por não existir esse sentimento real conquistado dentro de si, na vivência individual e coletiva, não traduz a igualdade. Então, despreza-se, agride-se, maltrata-se. Este é o fruto do orgulho e do egoísmo, essas duas pragas morais que precisamos banir da sociedade. A liberdade será sem perigo, porque ninguém pensará em dela abusar
em prejuízo do seu semelhante. Vejam que a atualidade de afirmação é essa. Quando temos medo de sair à rua e ser abordado para ser assaltado, ser roubado, e não precisa ser na rua, às vezes não somos roubados por pessoas que a sociedade classifica como marginais. Às vezes os roubos são feitos na obscuridade, na manipulação de dados, na corrupção que campeia, que também se enquadra nesses casos de desrespeito à fraternidade, que, portanto, não vai gerar a igualdade, pois a ausência de fraternidade gera miséria, gera violência, e todos esses quadros que a sociedade está vivendo e está encontrando no seu dia. Quase 300 anos depois dessa iniciativa, dessas ideias estimuladas pelo iluminismo, que defendia em sua essência a fraternidade, o progresso, a democracia. É verdade que a humanidade evoluiu bastante tecnologicamente. A humanidade evoluiu com grande expressão do ponto de vista da tecnologia, mas, moralmente, nós ainda somos medíocres, convenhamos. Ainda guardamos vinganças, ainda guardamos paixões desregadas, ainda agredimos, violentamos, corrompemos, manipulamos, mas nada disso é motivo de desânimo. Não, não é motivo de desânimo. Aqueles ideais, a luta daqueles pensadores, aqueles pensamentos daqueles homens lúcidos que, na sua essência, decidiram por esse movimento renovador da área social, já que, numa época da Cidade das Luzes, na época de uma cultura de grandes filosofias, de grandes filósofos, de grandes nomes, expressivos nomes que influenciaram a formação e o ideal filosófico do mundo, esse esforço não foi em vão. Porque esse esforço, embora caminhando a passos lentos, quase 300 anos, ainda está aí sendo valorizado como a essência desta fraternidade que Kardec aqui expõe com tanta clareza. E nós vamos encontrar que a liberdade supõe a confiança mútua. Olha que coisa importante, a gente não para pensar nisso. A liberdade supõe confiança mútua. Porque realmente, quando confiamos uns dos outros, agimos com naturalidade, com liberdade. Mas hoje vivemos numa sociedade desconfiada, onde é preciso bastante prudência, porque nem todos estão imbuídos desse sentimento de respeito ao semelhante, desse sentimento que considera os seus semelhantes como iguais em todos os pontos de vista. E muitas vezes a ousadia orgulhosa, a ousadia egoísta tenta tirar recursos, tenta desviar recursos. Então, esse lema da Revolução Francesa, ele é muito atual. Liberdade, igualdade, fraternidade. Ele não foi alcançado ainda, mas caminha a passos largos para isso. Porque a sociedade como um todo está amadurecendo, está percebendo o alcance dessa expressão, desse ideal filosófico, moral, humanitário, embutido no lema que norteou aquela agitação política e social da época, refletindo em toda a história seguinte, inclusive nos dias atuais. Se trouxermos o assunto, como disse anteriormente, para o nosso tempo atual, para o ano de 2020 que estamos vivendo, verificaremos a atualidade do lema e também a realidade triste do desrespeito à fraternidade, gerando a desigualdade e cerceando a liberdade. São bem posturas da nossa condição humana e espíritos ainda dependentes de liberar dentro de si a luta pela conquista de virtude. Espíritos ainda que somos necessitados de dispensar o egoísmo, de lutar contra tantos efeitos danosos que nos atingem, por força de não prestarmos atenção nessas duas mazelas que ainda nos permitimos. E Kardec, com toda a sua sabedoria, ele vai discorrendo o assunto no belíssimo capítulo. Aliás, eu quero convidar vocês, após a nossa conversa aqui, que busquem o livro Obras Póstumas e leiam o capítulo. Ele é curtinho, ele não é longo. São apenas 3 páginas. 3 páginas em Obras Póstumas, trazendo toda a lucidez do codificador, reportando-se a essas graves questões que atingem a história da humanidade, que ficou registrado na história,
E a humanidade vem se debatendo nessa luta intensa, nesta luta de interesses que tentam dominar e interesses que tentam libertar, de interesses que mostram o caminho da libertação do sofrimento, enquanto outros tentam impor o modus operandi do egoísmo. Mas é uma luta que terá um vencedor. O vencedor será a fraternidade. É uma questão de tempo, porque o amadurecimento ele surgirá até pelas dores trazidas pelo egoísmo e pelo orgulho. E também porque estamos dentro de uma outra lei que não podemos evitar, a lei do progresso. O progresso caminhará e arrudará consigo aqueles que teimarem, porque não há como. O progresso é uma lei natural, é uma lei divina. Deus determinou que haveria o progresso. Esse progresso vai se conquistando gradativamente. Dissemos anterior que somos top em tecnologia e que ainda somos medíocres moralmente considerando. Mas isso é um estado passageiro. E é dessas lutas de conquistas, desta ânsia de tentar melhorar as condições de vida, de relacionamento, as condições sociais, é que alcançaremos este ideal que tanto alimentamos, que tanto desejamos, de viver em paz através da fraternidade. E continua Kardec. Esses 3 princípios são, pois, como dissemos, solidários uns com os outros e se servem mutuamente de apoio. Sem sua reunião, liberdade, igualdade, fraternidade, o edifício social não poderia estar completa. A fraternidade praticada em sua pureza não poderia estar só, porque sem a igualdade e sem a liberdade não há verdadeira fraternidade. A liberdade sem fraternidade dá liberdade de ação a todas as más paixões, que não tem mais o freio com a fraternidade. Então, a liberdade, sem aquela noção de fraternidade e o respeito que se conquista com o senso de igualdade, nós não teremos liberdade plena. Porque se for só a liberdade vai, sem a fraternidade, desconhece o bem que pode fazer, desconhece o respeito que deve ao próximo. Daí esta união solidária entre as 3. É importante refletirmos sobre essa questão tão importante. E Kardec, para quase concluindo o capítulo, vai dizer: todos vós que sonhais com essa idade de ouro para a humanidade, trabalhai antes de tudo na base do edifício. Antes de querer colocar-lhe a cubieira, dai-lhe por base a fraternidade em sua mais pura acepção. Mas para isso, não basta, olha que importante, né? Não basta decretá-la e inscrevê-la sobre uma bandeira. É preciso que ela esteja no coração e não se muda o coração dos homens por decretos ou com decretos. Mesmo as leis decretadas, impressas, escritas, como são desrespeitadas, não é mesmo? Nós vemos a Constituição brasileira desrespeitada em vários aspectos, em várias épocas, em vários lugares. Por quê? Ainda o egoísmo, a sensação interior de orgulho e a existência dessas mazelas morais em nós faz com que desrespeitemos as leis, as humanas e as divinas. Porque as leis humanas, apesar das imperfeições que carregam, elas tentam alcançar, elas tentam ser justas, mas é que existem as manipulações. Uma vírgula é capaz de alterar toda a essência, um ponto final, as brechas judiciais encontradas nas leis, né, são fruto da tentativa de manipulação para atender interesses. Isto é fruto do orgulho e do egoísmo. Então, não adianta decretar. É preciso que essa consciência esteja dentro de nós. Mas é preciso que haja lei escrita. Nós vivemos numa sociedade conduzida e disciplinada por leis. É preciso que haja as leis. Embora sejam desrespeitadas, é preciso que haja. Mas o ideal, o alcance para esta felicidade e paz social está exatamente na vivência interior de cada um. Na vivência individual, familiar, social, que vamos adquirir passo a passo. E Kardec afirma: é preciso arrancar-lhe as pedras e os espinheiros,
Trabalhai sem descanso para extirpar o vírus do orgulho e do egoísmo, porque aí está a fonte de todo o mal. O obstáculo real ao reino do bem. Destruir nas leis, nas instituições, os templos, nas religiões, na educação, até os últimos vestígios, os tempos de barbárie e de privilégios. Todas as causas que mantêm e desenvolvem esses eternos obstáculos ao verdadeiro progresso serão eliminados, podemos dizer assim. Porque há este esforço gigantesco para melhorar a sociedade. O nosso trabalho é um trabalho de cada um, embora haja um trabalho coletivo. Então, todo esforço que se fizer, toda iniciativa, toda ação que se fizer em favor do progresso, em favor da educação, principalmente, da educação moral mesmo, na formação das crianças, na formação, na condução dos adultos. E nesse ponto, naturalmente, que o Espiritismo tem uma tarefa primordial, né? E a moralidade que o Espiritismo traz, trazendo a moral cristã, que é insubstituível, nos dá condições de analisar e estudar esses assuntos com profundidade. Então, deveremos todos, somos todos convidados, convocados a trabalhar no extirpar dessas mazelas sociais, dessas mazelas morais que trazemos dentro de nós, tendo como causa o orgulho e o egoísmo. Por isso, toda ação, toda iniciativa que visa educar a criança, conduzir o jovem ao trabalho e amparar os maduros ou os idosos, todo esse trabalho social que as instituições religiosas, não só espíritas, é claro, fazem, se inclui nesse esforço social para alterar essa situação que amedronta, essa situação que maltrata, essa situação que mantém esse estado sofrido da sociedade humana. E Allan Kardec, para concluir o capítulo, já no final, vai dizer: a destruição do egoísmo e do orgulho é possível? Vejam, é uma pergunta pertinente. Nós estamos falando durante o tempo todo aqui dos ideais da liberdade, igualdade e fraternidade, do esforço do iluminismo para conquistar um novo estado social, facilitando, criando condições para que depois viesse a doutrina espírita com a sua lucidez. E durante todo o tempo, nós fizemos uma relação entre os anseios humanos e a realidade que ainda nos caracteriza. E Kardec vem com a sua firmeza, direto. A destruição do egoísmo e do orgulho é possível? Dizemos alta e ousadamente, sim. Claro que sim. De outro modo, seria preciso colocar uma suspensão ao progresso da humanidade. Ora, se a humanidade progride em todos os sentidos, por que não vai progredir moralmente? Claro que é possível. É necessário apenas que direcionemos os esforços para que este ideal seja alcançado. Como disse ele, removendo as pedras do caminho, os espinheiros, conhecendo, e quando se localizarmos essa atuação dentro de uma família, de um lar, nós que temos os filhos, que temos os netos, e que notamos pequenas tendências que se apresentam nas crianças, está ali o momento de corrigir, de educar, não é de corrigir com violência, mas educar, corrigir para que eles sigam um caminho novo. Semear no coração das crianças essa sensação nova de harmonia. Mas para isso, nós teremos que nos educar. Para educar alguém, nós temos que nos educar. Se nós não queremos que uma criança tenha impaciência, se nós queremos ensinar a paciência para a criança, nós deveremos ter paciência. Se nós queremos educar a paciência para uma criança, como é que vamos gritar com ela, não é mesmo? Como é que vamos nos irritar com ela se nós queremos que ela cresça uma criança saudável, que controle a irritação, que administre a adversidade, que tenha paciência diante dos obstáculos? Deveremos dar exemplos de paciência, de tolerância, de fraternidade. Como é que vamos semear no coração da infância as noções de amparo ao próximo se nos fechamos indiferentes e omissos às necessidades que se apresentam à nossa volta? Então, são situações todas que nós podemos colher em diversos exemplos do cotidiano, da convivência entre nós, porque realmente nos apresentam um momento muito especial da história individual, da história social, da história coletiva da humanidade. E Kardec fecha o capítulo, que está lá em Obras Póstumas, repito,
E quero convidar vocês, ao terminarem a live, como eu disse, leiam o capítulo. Vocês vão se impactar com a atualidade do texto. É impressionante ler um texto desse nos dias atuais, de um livro publicado logo depois da desencarnação, alguns anos depois da desencarnação de Allan Kardec, né? Mas vejam, aos homens progressistas cabe ativar o movimento pelo estudo e pela prática dos meios mais eficazes. Esta afirmação, visando o progresso moral, que é possível, já que o progresso intelectual e material ocorre de vento em popa, apesar das dificuldades que aí estão, seria possível alcançar o progresso moral? Ele diz que sim. Aos homens progressistas cabe ativar o movimento pelo estudo e pela prática dos meios mais eficazes. Aí, esta afirmativa final é material para um congresso, para ser debatido entre sociólogos, psicólogos, dirigentes espíritas, palestrantes, pais, mães, homens e mulheres de todas as classes sociais, de todas as religiões, de todas as formações e experiências profissionais, porque isso aqui não é um caráter de espiritismo, não é um caráter de catolicismo, é um caráter social, de humanidade, de busca pelo bem-estar social de toda a humanidade. No combate a esses dois males, orgulho e egoísmo, aos homens progressistas, não importa a nacionalidade, não importa a crença, não importa a idade, não importa o sexo, não importa o trabalho, a experiência de homens e mulheres capacitados, considerados, chamados progressistas, quer dizer, aqueles que se interessam pelo progresso, aqueles que veem no progresso a oportunidade de crescer, aqueles que veem no progresso a implantação da igualdade, da liberdade, da fraternidade em sua essência plena. Cabe a esses homens conscientes ativar o movimento pelo estudo. Olha que expressão importante. Ativar o movimento pelo estudo. Ativar, alimentar, estimular essa movimentação nessa direção do progresso moral. Como? Pelo estudo. Que estudo? Exatamente das virtudes, da luta pela semeadura e cultivo das virtudes. Estimulando pelo estudo. Estudar as virtudes. Conhecer a sua essência de cada virtude. Porque as virtudes, elas são o oposto daquelas duas mazelas morais. E esse estudo que incentiva, que alimenta, que estimula, que dá exemplos, que colhe depoimentos, que vive experiências, pode ser estudado, debatido, divulgado, comentado, transformado, e nós já estamos vendo isso. Veja bem, esse movimento já está ativado, e ele se apresenta para nós através de letras de músicas, através de peças teatrais moralizantes, de músicas que exaltam o bem e o belo. Está ativado hoje na virtualidade com essas pessoas que criam esses clipes maravilhosos, com imagens lindas, fundo musical lindo que nos emociona, que nos sensibiliza. É preciso sensibilizar o ser humano para a importância da bondade, do desapego, do desprendimento. Aos homens progressistas cabe ativar o movimento pelo estudo e pela prática dos meios mais eficazes. Quais seriam os meios mais eficazes? Não é mesmo? Isso aqui é material para um congresso. Esta última afirmação que está no capítulo liberdade, igualdade, fraternidade, sem pensar no capítulo todo, mas esse final de capítulo oferece material para todos nós, para debatermos e discutirmos e entendermos e praticarmos esses meios mais eficazes. Nós vivemos hoje a virtualidade plena. Com o isolamento social, aprendemos a usar essa ferramenta magnífica. Nos conectamos ao mesmo tempo, muitas pessoas ao mesmo tempo, em tempo real, com uma facilidade, com uma eficiência, atingindo objetivos que antes era sonho. Mas é um meio eficaz de educação de nós mesmos, é um meio muito eficaz de estudo para ativar o progresso moral. Porque por esse mecanismo nós somos capazes de distribuir exemplos, por esse mecanismo somos capazes de nos aproximarmos, nos valorizarmos uns aos outros, fazermos esse intercâmbio de ideias,
Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Tudo isso deve nos encher o coração de entusiasmo. Caminhamos para um estado melhor de coisas. O ideal daqueles iluministas, o ideal daqueles filósofos, daqueles homens que à época pensaram numa sociedade melhor, não se perdeu e não ficou lá com eles. Está conosco agora. Nós podemos, utilizando a experiência, os fundamentos, a essência daquele ideal, trazer para os nossos dias e procurar meios de espalhar a nossa volta. Alguém poderia dizer, mas de que adianta fazer aqui se os nossos governantes não têm essa noção? Façamos a nossa parte. É um movimento que vai crescer gradativo, porque a ação de um contagia outro. A ação de um contagia outro. E esse movimento se espalha para que haja realmente uma liberdade consciente. Uma igualdade que respeite. Não é uma igualdade disfarçada. É uma igualdade que respeita. E a fraternidade plena, e estender as mãos, vencermos o egoísmo e distribuirmos o amor à nossa volta. Porque o amor é a essência da vida. E tudo que fizermos nunca será em vão. Neste momento, nós que estamos aqui reunidos, em 40 minutos, 50 minutos que seja, nós que aqui estamos reunidos, estamos num esforço nessa direção. Todos nós estamos sintonizados por esse ideal. Reconhecemos as nossas fraquezas, sabemos das nossas fragilidades, sabemos das dificuldades pessoais e coletivas que estamos vivendo, seja individualmente, seja na família ou na sociedade brasileira, ou mundial, com a pandemia que aí está, mas ao mesmo tempo estamos imbuídos deste desejo de construir esse ideal de uma nova sociedade humana sem egoísmo, sem orgulho, sem vaidade, sem as tolices que nos empacam a vida. Nessa quarentena, que agora já não é quarentena, já é centena, né? Eu tive a oportunidade de fazer várias lives, entrevistei várias pessoas. Está sendo uma experiência extraordinária, porque formou-se um acervo valioso lá no meu canal do YouTube de entrevistas. O nosso Hélio, ao invés de ser entrevistado, gravou uma palestra de 27 minutos, falando sobre o Dr. Marco, essa notável personalidade que viveu em Niterói. Essa abordagem do Hélio, fascinante, emocionante, falando desse exemplo de cidadão, desse esforço humanitário, desse exemplar amigo do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, nós colocamos no nosso canal. Isso se espalhou pelo Brasil, emocionou muita gente, porque muita gente não conhecia a história do Dr. Marco. E ouvir a história do Dr. Marco é espalhar esse sentimento de fraternidade, porque ele viveu aquilo que se pode chamar de liberdade, igualdade, fraternidade. Como viveram outros grandes nomes, como aqui mesmo em Matão, o notável Caio Barchutel, como o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, e tantos outros vultos que poderíamos citar, né? Criaturas que aprenderam a respeitar a liberdade, a agir com responsabilidade, a respeitar profundamente a igualdade dos seres e a praticar a fraternidade. O exemplo último, Chico Xavier, que partiu há pouco tempo, nos dá essa noção do que é a noção plena, a essência da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Meus amigos da Casa de Batuíra, muito obrigado pela oportunidade desta noite. Estou muito feliz, reconhecido, imensamente agradecido, porque essas oportunidades verdadeiramente são valiosas. Muito obrigado, que Deus os abençoe e estejam com todos vocês. Muito agradecido. Nós agradecemos imensamente ao nosso Orson Peter Carrara pela exposição nesse dia tão importante, onde nós lembramos da liberdade com responsabilidade, que dá consequências a uma fraternidade ampla, universal. Agradecemos muito, Orson, o seu carinho para conosco, por essa oportunidade de dedicar esse tempo. Agradecemos a sua família por ter cedido a nós nesse momento do estudo, dessas reflexões. E convidamos a todos, se o Orson quiser ficar conosco um pouco mais, uns 5 minutinhos, nós vamos fazer a nossa visualização terapêutica. Todos nós precisamos de prece, de oração, de socorro do céu nesse momento. Vamos então fechar os olhos, vamos imaginar que estamos entrando numa câmara de passes. Somos recebidos pelo querido benfeitor, Dr. Guilherme March.
Ele recebe afetuosamente com um abraço e nos dá a oportunidade da oração, a oportunidade de receber, nesse momento, os fluidos que vêm do mundo espiritual superior. Somos acolhidos, encaminhados para as cadeiras e os queridos benfeitores, especialistas do passe, iniciam-no, distribuindo os fluidos que vêm dos céus a nos favorecer, com a alegria de viver, com confiança em Deus, com muita esperança. E o querido benfeitor, Dr. Guilherme Marcha, faz uma prece ao médico Jesus, rogando o auxílio para todos nós. Nos é ofertada a água frutificada e ainda, mentalmente, dentro da Câmara de Passes, vamos fazer a nossa irradiação. Senhor Jesus, divino amigo, rogamos em favor daqueles que passam por situações difíceis na Terra. Rogamos pelos nomes que estão nos cadernos, na mesa da Casa de Batuíra. Rogamos pelos nomes que estão nos cadernos das reuniões mediúnicas. Rogamos pelos nomes que estão em nosso pensamento agora, Senhor Jesus. Pedimos, Senhor, por aqueles que estão passando pela prova da pandemia, por aqueles que estão internados em hospitais, por aqueles outros que estão também trabalhando em favor dos enfermos, pelos profissionais da área da saúde, imploramos misericórdia e ajuda. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade magnífica a nós concedida nessa noite do estudo da doutrina espírita que liberta, que consola e que ajuda. E tudo isso nós o fazemos em nome do Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus.